Olá, tudo bem? Vamos iniciar a correção da prova do 9º ano, conforme foi prometido. Vamos então para as primeiras 7 questões que são de história, depois nós vamos falar sobre a questão de 8 a 10, que versam sobre história da filosofia. Vamos para a primeira questão, então. Primeira questão. Baseado nos seus conhecimentos sobre o período entre guerras, determine a afirmativa incorreta. Ele quer a errada. Cuidado, ele quer a errada. A incorreta. Vamos ver a primeira alternativa. Alternativa A, né? A nossa primeira alternativa, a reconstrução da Europa e seu setor produtivo após a Segunda Guerra Mundial foi uma das causas da ruína da economia dos Estados Unidos e da segunda grande crise do capitalismo. Perfeito, certíssimo. Então essa está correta, não é o que nós desejamos, nós queremos a incorreta. Vamos para B. Os bancos dos Estados Unidos financiaram a reconstrução de muitos países na Europa Ocidental e foram levados à falência quando esses países negaram os pagamentos desses empréstimos. Olha, negaram os pagamentos desses empréstimos. Gente, os bancos europeus, as nações europeias que tomaram empréstimo com os Estados Unidos para a reconstrução dos seus países, do seu setor produtivo, após a Segunda Guerra Mundial, não negaram pagar. O que eles fizeram foi pagar com o bônus de guerra da Alemanha, que não valia absolutamente nada. Então eles não se negaram a pagar, eles pagaram. Só que eles pagaram com esse tal de bônus de guerra da Alemanha, que não tinha nenhum valor. Então, a incorreta aqui é a letra B de bola. Né? B de bola está incorreta. Então, nós já sabemos que a resposta da questão número 1 é B. Vamos analisar as outras alternativas só por desencargo de consciência. A filosofia consumista surge nos Estados Unidos no período de ampla expansão do sonho americano perfeito. O New Deal não é considerado por muitos historiadores como responsável pela recuperação da economia dos Estados Unidos. Também está correto. Muitos historiadores acham que os Estados Unidos se recuperam economicamente após a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos se recuperam economicamente, né? Não porque houve o sucesso do New Deal, mas sim devido à Segunda Guerra Mundial. Então vocês devem lembrar que o New Deal é aquele plano, né, orquestrado pelo presidente Roosevelt. Né? Esse plano era para a reconstrução, a revitalização da economia do setor produtivo americano, que tomou uma série de medidas sábias inclusive, que todo presidente deveria tomar, que é a geração de empregos através de obras públicas. O setor de construção civil é o setor que mais gera empregos instantaneamente. Né? E também o apoio ao pequeno e médio produtor agrícola americano também foi tomado. Apesar do plano New Deal, do projeto do New Deal ser muito bom, muitos historiadores dizem que o que salvou a economia americana depois do período entre guerras foi a Segunda Guerra Mundial. Então essa afirmativa aqui, a D, está correta. Vamos para a letra E. A segunda grande crise do capitalismo é considerada uma das causas do surgimento do fascismo. Corretíssimo. Quando nós estudamos fascismo no período entre guerras, a segunda grande crise do capitalismo, que acentua mais a depressão, a miséria, a recessão econômica na Itália, é uma das causas da evolução, da ascensão do fascismo. O fascismo, o nazismo, o extremismo, seja de esquerda ou de direita, ele só floresce em meio à desgraça. Né? Onde o ódio e o desespero da população é tão grande que acabam fechando os olhos e abraçando essas alternativas extremistas. Bom, então, depois de analisar todas as alternativas, nós vimos que a incorreta é a letra B. Por que é incorreta? Porque aqui diz que
os bancos, né, a reconstrução de muitos países da Europa foi levada à falência quando estes países negaram o pagamento de desemprego. Isso está errado. Nós vimos que eles não negaram nada, que eles pagaram com o bônus de guerra alemão, que não tinha nenhum valor. Ok? Então, primeira questão, B de bola. Vamos para a segunda questão. Sobre Mussolini é correto afirmar. Sua formação desde jovem em partidos de extrema direita, errado. Mussolini ele integrou na sua juventude partidos de esquerda e de extrema esquerda. Então a A já está errada. Vamos para B. O partido PSI, Partido Socialista Italiano, sob o controle de Mussolini se tornará o PFI, Partido Fascista Italiano. Errado. O partido que vai se tornar o Partido Fascista Italiano é o Partido do Trabalhador Italiano. Então a B está errada também. C. O fascismo disseminado por Mussolini era populista e incentivava a luta. Pelo contrário, Mussolini cria, dentro das normas do fascismo, o corporativismo. O que é o corporativismo? Na realidade, é a intervenção do Estado através de auditores fascistas que fazem um intermédio entre o proprietário de empresa e o seu empregado. Para que isso? Para evitar a luta de classes. Então isso aí está errada. A alternativa C está errada. Vamos para D. Apesar de ser adepto do militarismo, Mussolini havia se recusado. Não, Mussolini lutou na Primeira Guerra Mundial. Então, se todas as alternativas A, B, C, D estão erradas, só nos resta marcar a alternativa E. É de escada. Então, 2 é de escada. Vamos para o número 3. Apesar dos fascistas defenderem abertamente o capitalismo e o liberalismo, seus princípios básicos contradizem esta defesa. De qual princípio estamos falando? Os fascistas se diziam liberais, ou seja, reduzia a intervenção do Estado na economia. No entanto, um dos princípios fascistas que nós estudamos é o corporativismo. Até eu acabei de comentar na questão anterior. O corporativismo é sim uma intervenção do Estado fascista no setor produtivo, fazendo uma espécie de ponte, ou como se fosse o juiz, entre as relações trabalhistas do empregador e o empregado. Então, sem pestanejar, o que comprova que os fascistas intervinham sim, né? Eles não eram liberais, é o princípio do corporativismo 3, letra D de dado. As outras alternativas não tem sentido. Totalitarismo é o Estado acima de tudo, né? Então, o militarismo é a militarização da sociedade, também não tem a ver com a intervenção imediata no liberalismo. A censura dos meios de comunicação também não tem a ver com a intervenção direta na economia ou no capitalismo. Então, o único que teria a ver realmente é a letra D, não tem como errar, o corporativismo. Vamos para 4. O nazismo encontra solo fértil na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? O que ele está pedindo são as causas da ascensão do nazismo. Tá? Então, descrença na democracia, certíssimo. O ódio aos estrangeiros, certíssimo. O nacionalismo exagerado, certíssimo. Filosofias que desejavam a militarização da sociedade, certíssimo. Se todas estão certas, então a questão 4 é letra E de escada. Então 4 é de escada. Vamos para a questão de número 5. Para criar o Terceiro Reich, teria que contrariar o Tratado de Versalhes. Quem teria? O Hitler. Então, Hitler, para criar o Terceiro Reich, teria que contrariar o Tratado de Versalhes em relação à reconstrução do exército alemão. Pessoal, se vocês lembrarem o Tratado de Versalhes, que nós já estudamos, ele tinha uma de suas cláusulas que o exército alemão não podia ter mais que 100 mil homens e deveria apenas portar armas leves. Eles estão proibidos de construir equipamentos de infantaria, metralhadoras, lança-chamas, bombas de gás e por aí vai, né? Blindados em geral, armamento pesado. Então,
Hitler, quando assume o poder na Alemanha, claro, ele tem o desejo de criar o Terceiro Reich, o que ele precisa é reconstruir o seu exército. Mas como ele vai contrariar o Tratado de Versalhes sem que Inglaterra e França venham para cima da Alemanha? Então, Hitler achou, na realidade, duas brechas. A primeira brecha, ele se aproveitou da teoria do apaziguamento, né, ou política do apaziguamento. Inglaterra e França estavam fazendo de tudo, né, para não entrar numa Segunda Guerra Mundial. A destruição da Europa foi tão grande na primeira que Inglaterra e França faziam de tudo para tentar resolver diplomaticamente. Enquanto eles tentavam resolver diplomaticamente com a Alemanha ou fingiam que não vinham para não gerar atrito com os alemães, o Hitler construía seus equipamentos de guerra à vontade. Então, a primeira alternativa política do apaziguamento adotada por França e Inglaterra, tá certo. Realmente isso foi um dos artifícios do qual Hitler se aproveitou para incrementar o seu poderoso exército alemão, para construir o seu poderoso exército alemão. Então, a primeira já está certa. Vamos guardar aí no bolso a questão A, essa já está certa. A política do eixo. Bom, gente, o eixo foi um pacto, né? Foi uma aliança entre três países, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperialista. Os três se uniram e publicaram abertamente que eles eram os inimigos número 1 do comunismo, que combateriam o comunismo até mesmo através do uso das armas em qualquer lugar que ele surgisse. Bom, os demais países capitalistas adoraram o eixo quando ele surgiu. Imagina tu ter três países que vão combater o comunismo, que vão enfrentá-lo até militarmente, se for o caso, né, no teu lugar, combatendo o comunismo que é teu inimigo. Afinal, tu é um país capitalista. Então, com essa desculpinha do eixo, combater o comunismo onde quer que ele surja, até militarmente se for necessário, a Inglaterra e a França também fecharam os olhos para a recuperação, a reconstrução do exército alemão feita por Hitler a passos largos e acelerados. Então a B também está certa. A e B estão corretíssimas. Vamos para a letra C. Guardamos no bolso, então, a letra A e a letra B. C. O apoio da indústria alemã que produzia de forma secreta o armamento. Não. Gente, o Hitler não fez nada secreto, não. Isso é uma coisa que não vamos poder acusá-lo. Ele produziu em massa armamentos de todo tipo, né? Até algumas inovações bélicas ele criou. E ele produzia abertamente, se aproveitando da política do apaziguamento, se aproveitando da política do eixo. Então, a C está errada. Sem sombra de dúvida, a C está errada. Então, agora, qual seria a alternativa certa? A alternativa correta, então, é letra D de dado. A e B estão corretas. Todas estão corretas? Não. Todas estão corretas. Está errado por causa da C. Ó. Tá vendo? Então, a alternativa certa é letra D. A e B estão corretas. Tá ok? Então, 5D de dado. 5D de dado. Vamos para a questão de número 6. Pessoal, vocês podem, por ser uma videoaula, rever essa correção quantas vezes vocês acharem necessário. Tá certo? E se ainda restar alguma dúvida, podem enviar via e-mail pela plataforma a sua ponderação. Eu terei imenso prazer em responder. Ok? Vamos para número 6. Entre o fator que permitiu a Inglaterra vencer a batalha aérea da Inglaterra, que surpreendeu os nazistas, podemos citar. O nosso amigo Hitler, ele já havia conquistado praticamente toda a Europa Ocidental. O que ele não conquistou na Europa Ocidental eram aliados dele. Portugal era fascista, a Itália era fascista, a Espanha era fascista. Então aí não precisava conquistar, era da turminha dele, do grupinho dele dos fascistas. Os demais países da Europa Ocidental já haviam caído. Então quem não caiu virou aliado. Só faltava a Inglaterra.
Durante muito tempo, o Hitler fez uma espécie de estratégia de esgotamento. Ele esgotou a RAF, a Real Força Aérea Inglesa, através de ataques. Não ataques massivos, mas ataques esporádicos, ataques eventuais. Ele reduziu a RAF porque ele planejava invadir a Inglaterra pelo ar. Primeiro pelo ar, fazer uma cabeça de ponte numa praia inglesa, né? E ali também utilizando a Luftwaffe, a Força Aérea Nazista, ele pretendia, depois de ter esgotado a Força Aérea Inglesa, utilizar a Luftwaffe para bombardear a Marinha Inglesa, enfraquecendo a Marinha Inglesa numa determinada região e, a partir disso, levar de navio ou paraquedistas, primeiro paraquedistas, para uma região de praia da Inglaterra. Lá os paraquedistas desceriam, formariam uma cabeça de ponte e, posteriormente, os navios da Alemanha descarregariam os exércitos e a infantaria alemã, né? A famosa Wehrmacht. Mas o plano do Hitler deu errado. E um dos motivos que deu errado é porque quando o Hitler começou a atacar massivamente a Inglaterra com a Luftwaffe, parecia que os ingleses adivinhavam onde os ataques secretos da Alemanha ocorreriam. E na realidade os ingleses não estavam adivinhando, não. É que eles tinham inventado o radar, e o radar detectava a Luftwaffe vindo e dava essa posição ao que sobrou da RAF, da Real Força Aérea Inglesa. Então, os caças da RAF sempre estavam esperando os bombardeios, né, os aviões de bombardeio da Alemanha, e provocavam sérias baixas na Alemanha. Então, a resposta correta é B de bola, a invenção do radar. Tá certo? Então, aqui a questão de número 6, B de bola, a invenção do radar. A invenção do radar é que surpreendeu os nazistas. Nós vamos ver que depois, quando a Alemanha decretar o bloqueio continental contra a Inglaterra, porque a Alemanha não vai conseguir invadir a Inglaterra, ela vai decretar um bloqueio continental. Ninguém compra nem vende para a Inglaterra sob pena de ser afundado pelos submarinos alemães. Submarinos da Alemanha. Nós vamos ver que os ingleses também vão inventar o sonar, que detectava os submarinos alemães e vão arrasar com esses submarinos. Mas isso é outra história. A resposta da questão de número 6 é a invenção do radar, a letra B de bola. Tá ok? Vamos para o número 7. Eita, peraí. Vamos para o número 7. Muitos historiadores afirmam que o fracasso da França na Segunda Guerra Mundial nada mais é que... Você sabe que a França foi invadida em tempo recorde pela Alemanha. Até a Polônia resistiu mais que a França. E a França era tido como um teste difícil, um teste probatório mesmo para as forças militares da Alemanha. Quando a Alemanha invade a França, com um período de 18 dias mais um pouquinho, o mundo cai de joelhos. O exército da Alemanha parece realmente imbatível. Foi a maior vitória de Hitler, sem sombra de dúvida, no fronte ocidental. Mas isso teve motivos, né? Vamos ver, traduzindo a pergunta, ele quer saber a causa desse, né, fracasso da França na Segunda Guerra Mundial. Então, poucos investimentos no exército francês devido à certeza de uma paz duradoura após a Primeira Guerra Mundial. Gente, a França investiu pesado depois da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi tão traumática para os franceses que eles construíram um complexo chamado Linha Maginot, caríssimo, né? A Linha Maginot, que era uma estrutura de 4 andares, blindada, enterrada, né, na fronteira entre França e Bélgica, né, que tinha metralhadoras giratórias, metralhadoras e canhões para bater infantaria, tanques de guerra, aviões que saltavam por catapultas. Era uma coisa impressionante. Aliás, até hoje a Linha Maginot está lá,
para quem quiser visitar. Se eu não me engano, paga 3 euros, uma coisa assim, para fazer a visita. Né? Bom, então um pouco investimento não foi. A filosofia do apaziguamento. Realmente a filosofia do apaziguamento existiu. Mas não foi por esse motivo o fracasso da França na Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha invade a Polônia, os franceses se preparam para a guerra com o melhor que tem. E eles tinham essa fortaleza blindada, essa trincheira blindada, excepcional, né, que era a linha Maginot. E os planos dos franceses era repetir a Primeira Guerra Mundial. Impedir um avanço alemão, né, na fronteira com a Bélgica. Em seguida, o que sobrou das forças belgas e inglesas atacariam pela retaguarda os exércitos da Alemanha, como foi na Primeira Guerra Mundial, quando a França finalmente, na Batalha de Verdun, conseguiu parar as forças da Alemanha. Então eles pretendiam repetir a mesma dose, só que dessa vez a Alemanha não repetiu a mesma estratégia. Então, vamos ver aqui. Por manterem o revanchismo contra a Alemanha que surge no passado na guerra. Realmente tinha um revanchismo contra a Alemanha, porque no tempo da unificação alemã, na guerra franco-prussiana, os prussianos, que são os alemães, né, humilharam militarmente a França na guerra franco-prussiana, inclusive tomando os canhões que protegiam Paris. Mas não foi esse o motivo do fracasso da França na Segunda Guerra Mundial. Com certeza não. Por acreditar que taticamente a Segunda Guerra Mundial repetiria os conceitos da Primeira Guerra Mundial. Aqui sim. Essa é a resposta. A resposta é essa. Por acreditar taticamente que a Segunda Guerra Mundial repetiria aquela guerra de trincheiras que nós vimos na Primeira Guerra Mundial e por investir todas as suas fichas numa trincheira blindada, enterrada, que era a linha Maginot. Então, por eles acreditarem nisso, né, porque na realidade eles criaram um túmulo para o exército, eles criaram uma trincheira, que era um prédio de 4 andares blindado, enterrado, 4 andares para baixo, e colocaram 80% do exército francês lá dentro, para evitar um avanço das tropas da Alemanha. Só que, gente, o que os alemães fizeram, nós estudamos isso, eles entraram na floresta, porque essa trincheira ela se estendia por toda a fronteira da Bélgica, eles entraram lá na floresta de Artois, porque os franceses deduziram que a floresta de Artois, que ficava também nessa fronteira entre Bélgica e França, era muito fechada, tinha uma floresta muito fechada, uma infantaria não passaria por ali. A Alemanha simplesmente passou por ali, entrou via floresta de Artois, onde não havia a linha Maginot. Os franceses estenderam a linha Maginot pela fronteira com a Bélgica, mas ali não, porque eles achavam que jamais a Alemanha passaria pela floresta de Artois, e a Alemanha passou. A Alemanha passou e deu a volta por trás da linha Maginot, e os franceses se viram cercados pela frente e por trás, e tiveram que se render. Então, realmente, o grande fracasso tático da França na Segunda Guerra Mundial foi acreditar que a Alemanha repetiria a mesma tática da Primeira Guerra Mundial. Esse foi o grande erro dos franceses, um erro cruel que acabou ocasionando a perda, né, para a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então a resposta certa da questão de número 7 é a letra D, de dado, D de dado. Gente, agora vem as questões de 8 a 10, que são da história da filosofia. Então a primeira pergunta, qual a contribuição do pensamento de Nietzsche para a filosofia moderna? Então a contribuição do pensamento de Nietzsche para a filosofia moderna. Nietzsche ele questiona em seus estudos, em suas publicações, a moral judaico-cristã. Né? Então nós vamos ver que um dos temas recorrentes nas obras de Nietzsche é realmente essa questão, esse questionamento por parte de Nietzsche da moral judaico-cristã, né, sobre as sociedades antes e depois do cristianismo. Então nós não temos medo de errar, e aqui a questão número 8
Se você conhece Nietzsche, se realmente leu sobre ele, se estudou, você saberia que o tema recorrente é a questão moral judaica, o questionamento de Nietzsche referente às questões moral judaico-cristãs e suas influências antes e depois do cristianismo. Então, resposta certa da questão de número 8, a letra B de bola. Então, número 9. Qual a técnica utilizada inicialmente por Freud? Freud é o pai da psiquiatria e ele inaugurou uma técnica, porque Freud acreditava que a loucura, os problemas psicológicos, os problemas de desordem mental, eles tinham origem no inconsciente, né? Então, Freud, através da hipnose, ele fazia aflorar o que estava no inconsciente para descobrir traumas que viviam no inconsciente humano e que provocavam problemas de ordem psíquica e mental no consciente. Então, aqui não tem como errar. Sem medo de ser feliz, o aluno que estudou vinha e marcava a letra D de dado. Tá certo? Vamos para a 10ª questão. Né? Marque a alternativa que apresenta a definição de poder de Foucault. Bom, então ele quer a definição de poder do Foucault. Então a definição de poder do Foucault é as relações que produzem assimetrias, ou seja, desordens, e que agem de forma permanente, se irradiando de baixo para cima na sociedade, sustentando as instâncias das autoridades, sobretudo os poderes instituídos pelo Estado. Então ele tenta, em sua obra, mostrar que muitas das ferramentas de controle do Estado, né, que agem de maneira permanente na sociedade, são as causadoras das injustiças sociais. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Pessoal, aqui não tem nada a ver com esquerda, nem nada a ver com direita, pelo amor de Deus. Eu não sou de esquerda, não sou de direita. Eu acho que no Brasil, a minha opinião, eu respeito todo mundo, quero que respeite a minha. Na minha opinião, no Brasil não existe nem direita nem esquerda, até porque não existe uma cultura ideológica para isso, né? Para ser de direita e de esquerda, tu tem que ler sobre, aprender sobre, conhecer a história sobre. E o brasileiro, na sua boa parte, perdão, sem querer ofender ninguém, ele é um analfabeto funcional, ele tem preguiça de ler e mais preguiça ainda de interpretar. Ou seja, ele não pega um livro, ele não tem um tempo para dedicar a um documentário, ouvi-lo com atenção. Ele não pesquisa, ele não faz ponderações, ele quer pronto. Por isso o sucesso de tudo aquilo que vem pronto. Da risada fácil, que não precisa se interpretar, os esquetes chulos que a gente encontra na internet, das mensagens de áudio, porque não precisa escrever, né? Então, infelizmente, a nossa sociedade, no nível cultural que se encontra, ela não tem condições de saber o que é esquerda e o que é direita, ela nem tem compreensão para isso. Então, eu não sou de esquerda, nem sou de direita, eu acredito que no Brasil isso nem existe. Na minha opinião, é que é tudo farinha do mesmo saco, tá certo? Então, o que eu estou falando agora para vocês é o que Foucault falou. Foucault dizia que as próprias ferramentas que instituídas pelos poderes do Estado, elas geram assimetrias, injustiças na sociedade. Eu vou dar um exemplo que vocês podem visualizar facilmente. Basta ligar a televisão. As incursões, por exemplo, nos morros cariocas da polícia. A polícia do Rio de Janeiro, nas suas incursões aos morros cariocas, ela mata, muitas vezes, pessoas que não têm nenhuma ligação com o tráfico, né? E caracteriza isso como baixas de guerra, como se ali fosse um ambiente de guerra, como se fosse um campo de batalha. Ah, mas o traficante atira. Mas, meus amiguinhos, ali é uma comunidade.
Aquilo ali não é um campo de batalha. Pode ter traficante armado até os dentes, mas não é um campo de batalha. Existem vários cidadãos ali que são honestos, trabalham, pagam seus impostos, têm direito à vida. Então, não é por causa da situação e condição econômica ou cor da pele de um cidadão que ele pode ser abatido e ficar por isso mesmo como se ele fosse vítima de guerra. Primeiro, porque não tem uma guerra declarada. Porque se tiver uma guerra declarada, o Estado tem a obrigação, primeiro, de evacuar os cidadãos dali. Né? E o Estado não faz isso. Então, não é uma guerra. Vocês não veem, por exemplo, as forças policiais do Rio de Janeiro e São Paulo entrar num bairro de classe média e rica dando tiro para todo lado. Isso não acontece. E existem, sim, o forte do consumo de drogas está nos bairros de classe média alta. E os barões do tráfico não vivem em favelas, eles vivem na classe média, nos bairros de classe média alta. Então, na realidade, o que o Foucault tenta mostrar para a gente é um pouco disso que acontece em determinados lugares do Brasil. Ou seja, todos são iguais perante a lei, só que tem uns que são mais iguais que os outros. E para outros a lei nem serve. Nem cidadão eles são considerados. Ou seja, nenhum juiz está muito preocupado com uma criancinha de cor que morreu com bala perdida. Nenhum advogado, nenhum juiz, nenhum político, nenhuma autoridade. No máximo a gente ouve falar de en passant, ai que horror, mas ninguém faz nada. Por quê? Porque são cidadãos, muitas vezes considerados pelo Estado como cidadãos de quinta, quarta categoria. E daí vem aquele pessoal do radicalismo que diz assim, Luciano, então tu acha que não deve combater o tráfico? Eu acho que deve. Eu sou contra a droga e traficante. Mas eu acho que a polícia deve agir com inteligência, como faz a SWAT americana, que infiltra pessoas, delimita áreas, cria um perímetro, né, em torno das áreas que realmente estão com traficantes e realiza um processo que militarmente a gente chama de esgotamento e pressão. Ou seja, onde eles atuam, onde o traficante está. Ou eles colocam assistentes sociais e bases policiais na região onde o traficante está e começam a empurrar o traficante para uma determinada área. Porque quando o Estado entra numa comunidade, o tráfico vai embora. Não é? Se o Estado entrar com urbanização, com posto médico, com posto policial, com assistente social, com iluminação, com rua, com nome, com número, o traficante ele vai embora, gente. Ele vai cada vez mais para longe. Aí tu põe ele num lugarzinho, separadinho, faz um perímetro, cerca, como faz a SWAT, como faz a Desmak alemã e outros, a PGK, né, dos russos, faz um cerco nesse perímetro e faz uma operação cirúrgica em cima do crime, não em cima da comunidade. Então, o que Foucault fala é exatamente isso, que às vezes os poderes instituídos do Estado, eles vão criar determinados tipos de autoridade e ferramentas que vão produzir assimetrias na sociedade e vão provocar chamadas injustiças sociais. Então, a resposta da 10ª é B de bola. B de bola, não tem como errar. É B de bola, ok? Pessoal, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado da correção. Qualquer dúvida, mandem sua dúvida pela plataforma, eu terei imenso prazer, vocês sabem disso, de responder. O aluno que tirou 10, então, em História, ele preencheu o gabarito dessa forma. B na questão 1, E na questão 2, D de dado na questão 3, na questão 4, E de escada, na questão 5, D de dado, na questão 6, D de bola, na questão 7, D de dado, na questão 8, D de bola, na questão 9, D de dado, e na questão 10, B de bola. Ok? Esse seria o gabarito nota 10 da nossa provinha de História.
ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que todos estejam bem e fiquem bem, que Deus os abençoe e abençoe as vossas famílias. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.